Oi galera, hoje o Espírito Santo falou comigo sobre como está a minha vida, como que minha vida está. Tem ordem na minha vida, eu estou vivendo a minha vida sem saber para onde eu estou indo, eu estou mirando no alvo certo, eu estou andando pelos caminhos que Ele está trilhando para mim, que Ele está me dando. E eu creio que essa palavra não pode mudar apenas a sua vida, mas pode mudar o seu destino final, a salvação, a Nova Jerusalém, onde você e sua família podem entrar. Então eu peço que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque é muito mais sobre o que você vai conseguir entender e pensar e realmente mudar do que eu falar para você. Primeiramente, eu comecei a pensar sobre como que minha vida estava, como que eu estava fazendo para Cristo e tudo, comecei a analisar, sabe, do nada, estava vivendo normal e isso foi hoje, e a palavra de hoje, o dia domingo também foi relacionada a isso, e eu falei, o que na minha vida não está em ordem? E eu já venho refletindo isso há um tempo já, e eu tenho visto que eu comecei a perceber que na verdade eu estava entristecendo Deus. Eu estava pensando que eu estava honrando Ele, mas na verdade era apenas palavras dos meus lábios e meu coração estava em outro lugar. Eu estou falando disso, dessa semana, isso que está acontecendo agora. Eu não tenho vergonha de me expor, até porque eu creio que o que eu posso falar para você pode estar acontecendo com você e pode mudar o seu destino, literalmente. E eu comecei a perceber que na verdade eu não estava vivendo o que Jesus queria que eu vivesse, ou da maneira que Ele queria que eu vivesse. E eu comecei a perceber alguns atos, algumas atitudes que estavam entristecendo Ele. E que se eu entristecesse Ele com essas atitudes, pode ser que pessoas não poderiam ser salvas através disso, sabe? Eu creio que quando a gente começa a pecar, mesmo que a gente não saiba que a gente está pecando, quando a gente coloca uma coisa, a gente começa a perceber que aquela coisa é comum, mas na verdade não é para ser comum, as pessoas começam a ver aquilo. E o que as pessoas veem é o que elas podem pensar de você. E Deus começou a falar algumas coisas sobre a minha vida, principalmente sobre organização. Deus falou muito na minha vida, muito mesmo, sobre normalização de pecado, sabe? Quando você começa a fazer algum pecado que você começa a falar, ah, mas é isso daqui, eu já fiz isso no passado e hoje em dia já fiz algumas vezes, agora então tá ficando normal. Não, e isso não é normal e realmente pode tirar, não, a gente fala de salvação, mas pode entristecer Deus. A gente não deve buscar Deus apenas pela salvação, a gente deve buscar Deus porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. A gente não entende o poder de Deus, como eu tenho falado isso em todos os vídeos, a gente não entende o poder de Deus, a soberania de Deus. E eu estava simplesmente entristecendo o Deus de 1 trilhão de estrelas, o Deus que conhece, sabe meu nome. E eu estava entristecendo Ele. E com dor no meu coração, eu percebi que eu realmente poderia estar, além de entristecer Ele, envergonhando o nome dele e mostrando algumas coisas para algumas pessoas que não deveriam ser mostradas, né? Eu não falo nem de querer esconder, mas sim de não estar no lugar que Ele queria que eu estivesse, sabe? Então agora eu te chamo para pensar na sua vida. Talvez você não conheça Deus, ou talvez você conheça Deus e tenha se afastado um pouco da vontade dele, um pouquinho só, e você não percebeu, sabe? A gente vive uma vida tão rápida, com tantos sonhos, com tantas coisas que na verdade nem são de Deus muitas das vezes. E eu te chamo agora, para um pouco, reflita nesse minuto sobre como está a sua vida, sabe? Como que você tem abençoado as pessoas através da palavra de Deus, através da vontade de Deus. Como você tem agido quando ninguém vê. Como você tem falado assim, pai, ninguém tá me vendo, mas eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor tem um plano para mim, então por isso eu não vou fazer isso, por isso eu vou andar nos caminhos certos do Senhor. E esse, na verdade, é um chamado para você, viu? Pare agora, por um minuto, um sequer minuto, sem TikTok, sem vídeos rápidos, e ouça o que Deus está querendo falar para você. Não sou eu não tenho a capacidade de falar isso, nem de entender isso. Mas pare e reflita o que Deus tem para você e o que você está fazendo para falar assim, viu? Se você tem isso para mim, eu vou agarrar isso e vou falar assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele é o meu Criador, e vou fazer isso diante da sua vontade. E eu queria falar que Deus é um Deus de perdão. Eu sei que muitas pessoas aqui podem estar parando para refletir, vendo todos os pecados que cometeu e falando, nossa, que vergonha de Jesus. Nossa, eu estou normalizando as apostas nas frente de pessoas que não me conhecem, pensam que eu não sou cristão. Ou eu posso estar me embriagando e bebendo e me drogando e posso estar envergonhando o nome de Jesus, posso até estar falando mal de todas as pessoas, dos meus irmãos da igreja que me ajudaram tanto, que vergonha que eu tenho. Mas se não deixe que o diabo tire não é nenhuma chave, essa libertação que Jesus morreu na cruz para você ter, sabe? Esse poder de ter o Espírito Santo dentro de você aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Não precisa de luzes, não precisa de músicas, aqui e agora, Ele está sobre você. E pare agora e não se envergonhe dele e fala, Pai, me perdoe. O Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor morreu por mim, por nós naquela cruz. E a última coisa que eu preciso falar para você, depois que você já teve todo esse processo de reflexão e de pedir perdão para Deus, mude agora. Ainda há tempo, mas o tempo é pouco.
O tempo é pouco. Por que eu falo isso parecendo que eu tô falando pra uma pessoa de 4 anos? Porque eu preciso entender isso e muitas vezes eu falo e não entendo isso. O tempo é agora. Mude agora. Jesus está voltando. Jesus não é que ele precisa de você, mas ele quer você. Ele quer você ceiando com ele. Ele quer. Imagine sua família e você ceiando junto com Jesus. Imagine as pessoas que você levou para Jesus falando assim: viu, eu posso ver o Santo dos Santos, muito obrigado. E você não é merecedor, mas faça por ele, porque ele é digno. E essa palavra foi que Deus colocou no meu coração. Ouça hoje, eu quero falar que Deus hoje está te olhando, entregou esse vídeo para você, você que viu até o final. Ore sinceramente, não precisa de pessoas olhando, de câmeras. Só fale para Deus: Deus, eu errei. Deus, eu normalizei aquele pecado. Deus, eu tive um pecado de estimação até agora, o que eu faço? Deus, eu falei mal do Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe. Se prostre diante dele. Mude agora, pois ainda há tempo, mas o tempo está chegando ao fim. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hosana nas alturas. É isso que eu queria te falar. Meu coração dói porque ao mesmo tempo que eu falo isso, eu tô levando uma lapada do Espírito Santo na cara, falando assim, viu, tem coisa ainda que você não mudou. E você precisa mudar porque sua vida não tá em ordem. E eu não tô falando isso pra querer parecer que eu preciso falar isso, não tá com a minha vida em ordem. É por isso que eu falo isso, na verdade. Eu preciso falar que, viu, eu também não tô em ordem, mas eu preciso mudar isso pra ontem. Porque Jesus tá chegando. E eu quero subir com ele, eu quero que as pessoas subam com ele, eu quero que você suba comigo e com ele. Então, no nome de Jesus, eu declaro que em sua vida haverá verdade, que nada ficará encoberto e que tudo será para a honra e glória de Deus, que você será usado e você e sua família e todos nós cearemos com o grande Jesus, com o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, glória ao nosso Santo Pai. Deus abençoe, boa semana, é isso, amo vocês.